Ver até quem passa correndo. Com esse vídeo a gente termina a série de 3 que falam sobre o principal obstáculo da relação do homem com Deus, que é o pecado. O pecado é uma coisa com a qual a gente tem que se escandalizar. No vídeo anterior a gente disse que a tristeza segundo Deus que produz em nós arrependimento. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence a gente do nosso pecado. A gente tem que ter cuidado, claro. Eu posso até me escandalizar com o pecado do outro, mas cuidado para não tripudiar, porque se eu tripudiar do outro, eu sou tão pecador quanto ele. E o profeta Obadias, no Antigo Testamento, ele falou sobre isso, quando do outro lado do rio, os babilônios invadiram Jerusalém, queimaram a cidade, e eles torceram, eles ficaram felizes. Às vezes o nosso desafeto sofre um contratempo na vida, e lá no íntimo a gente diz, bem feito, como disse o salmista, isso já é problemático, né? Aliás, a quarta definição bíblica de pecado é exatamente essa sutileza que existe, e Paulo denuncia isso na carta aos Coríntios, quando ele diz que a gente ofende a sensibilidade do outro por causa de uma reação nossa, né? Paulo diz que aquilo que ofende a sensibilidade do outro, a gente, quando faz isso, a gente peca contra Cristo. Às vezes até uma brincadeira, uma palavra mal empregada, a gente sai rindo, mas o outro sai ofendido, sai decepcionado, sai entristecido. De repente encontra até alguém que ainda vai colocá-lo ainda mais para baixo e vai depauperar a nossa própria personalidade, dizendo ele é assim mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com o que diz, para não ferir a consciência do outro. A Bíblia também define como pecado contra Cristo, algo que a gente faz, às vezes até acha que não tem nenhuma importância, mas feriu a consciência do outro, né? E ainda no livro da intenção, a gente tinha falado que pecado é transgressão da lei, a lei é boa. Uma outra definição de pecado na Bíblia, a Bíblia magistral, essa definição, é quando a Bíblia diz que por meio de uma coisa boa eu me condeno. Quer dizer, eu disse no vídeo anterior que a gente tem raiva da lei, a gente tem raiva da norma, a gente não gosta. A gente gosta da norma quando ela é para o outro, mas para nós, quando bloqueia a gente, quando a gente ouve um não, a gente costuma detestar. Pois a lei é boa. Eu disse, ela é uma margem de segurança para nós, mas o pecado, para se revelar como pecado, não é? Essa lei que é boa, que de certa forma preserva a gente vê que ela revela um lado negativo, né? Exemplos de coisas boas, o dinheiro é uma coisa boa, né? Se eu tivesse que trocar 2 sacos de feijão, levar um saco de feijão na casa do meu amigo, porque ele tem 2 sacos de arroz, a gente trocaria os sacos, eu viria com um saco de arroz para casa, ele ficaria com... A gente vai com dinheiro no supermercado, dinheiro é uma coisa boa, dinheiro não é uma coisa negativa, mas a cobiça, a avareza, a corrupção que se baseia no dinheiro, não é o dinheiro que é ruim, é a gente. É a gente. Beleza feminina, que coisa mais fantástica, né? Mais linda que Deus criou a mulher, as curvas da mulher, a sensualidade da mulher. Tem algum problema nisso? Nenhum. Isso é uma coisa boa, positiva. Foi Deus quem fez. Mas quando há um olhar diferente, não é? É uma maldade que vem da gente, não é? Que vem de dentro para fora. O trabalho é uma coisa positiva, a Bíblia só diz que é um pouco cansativo, né? Mas a preguiça é uma coisa negativa, a exploração do trabalho, o trabalho escravo, não é? O trabalho usado como um ídolo, a pessoa trabalha, só pensa nisso, esquece família, esquece tudo. É uma distorção de algo que é positivo. Então, uma outra definição de pecado, a Bíblia diz que para ele se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, ele se revela, ou seja, a maldade que existe em nós distorce a visão que a gente deveria ter do que é bom. E então ele se revela na nossa maneira de ser, né? Uma outra coisa muito interessante também, que é uma definição de pecado, a Bíblia fala da intenção, não é? A Bíblia fala, Tiago diz isso, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Essa é uma sexta definição de pecado, né? O bem que eu deveria fazer e não fiz, eu me omiti, não é?
Às vezes a Bíblia diz que fazer o mal é pecado, mas não fazer o bem também é. Tem algumas pessoas que dizem que você tem que fazer o bem para pagar os erros que você cometeu. Fazer o bem compensa, pode ser uma venda de indulgência ao contrário, né? Ao invés de eu estar vendendo perdão, eu estou querendo comprar com o que eu faço de bom, pagar o que eu fiz de errado. Meio esquisito isso. A Bíblia não diz isso, que você fazendo coisas boas compensa as erradas que você fez. Isso não é bíblico. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando você não faz o bem, isso é pecado, né? Tiago que diz, isso é um cara prático, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, é uma espécie de omissão, de um furto. Inclusive a Bíblia diz que eu devo fazer o bem para quem é o meu inimigo. Dá de vestir, dá de comer, até dá a outra face para quem te ofendeu. Então, se eu me omitir nisso, estarei pecando. Então, eu tenho essa obrigação moral de fazer o bem, não é? E às vezes eu faço mal até quando Jesus leva o pecado para o nível da intenção, não é? A Bíblia diz assim, olha, aquele que olha e cobiça o bem do outro, a Bíblia fala até cobiçar a esposa do outro, né? E escondido, sem nem tocar, não é? Isso, no nível da intenção, já é pecado, não é? E como última definição de pecado, né, eu acho a mais fantástica de todas, porque essa definição traz com ela um elemento que tem que ser permanente na nossa luta contra o pecado. Paulo diz na carta aos Romanos que tudo que não provém de fé é pecado. Fantástica essa definição. Porque Paulo diz na carta aos Gálatas que nós estamos crucificados com Cristo, não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós, e esse viver que a gente tem agora vive pela fé. Então a fé nos ajuda a vencer qualquer tipo de pecado. Todas as decisões, ou todas as minhas indecisões, tudo aquilo que eu faço. Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, ocupe a minha mente. Então a fé, que é o recurso meu de parceria com Deus, de contato com Deus, ela vai me ajudar o tempo todo a não pecar diante de Deus. Essa é a definição, para mim, a mais completa e desafiadora de pecado, tudo o que não provém de fé. Então vamos viver por fé, vamos ter a nossa atenção voltada para tudo aquilo que a gente vê, que brota de dentro de nós, ou que vem como pressão do próprio mundo, e a Bíblia fala até do próprio inimigo das nossas almas. E isso vem contra nós, que a gente tenha força para vencer. Muito obrigado. Até a próxima.